Contratação de jogador dá ruim de vez no São Paulo, rapaz. Reviravolta. Vamos falar sobre isso. Tem notícia boa sobre a situação da renovação de contrato do Alan Franco. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. E agora temos aí, mais do que confirmado, a data aí, tá? Do São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo, né, que é o primeiro jogo aí do São Paulo após a Copa do Mundo de Clubes, né, tinha essa data ainda aí a definir, já que o Flamengo foi eliminado recentemente da Copa do Mundo de Clubes, aí a gente não tinha a definição, né, de quando seria esse jogo aí, né, seria dia 12 ou dia 13, e tinha também a informação que o Flamengo queria, né, aí adiar o jogo para o dia 16, entendeu? Só que, cara, com todo respeito, não tinha motivo nenhum para adiar esse jogo, né? E vai ser também a estreia aí do Crespo pelo São Paulo, tá? Hernan Crespo tem data confirmada para fazer a sua reestreia pelo São Paulo. O duelo será contra o Flamengo no dia 12 de julho, tá? Que vai daí no sábado, às 4h30 da tarde, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, a CBF mais do que confirmou hoje a data dessa partida. O Flamengo queria que a CBF adiasse o jogo pro dia 16, né? Acabou que ela meio que antecipou, né? Porque o jogo aí tinha uma data prevista no dia 13, domingo, né? Acabou que a CBF voltou no dia 12, que caiu aí em um sábado. E assim, com todo respeito, cara, não tinha motivo nenhum, né? Nem pro Flamengo pedir aí, né? E se acontecendo esse pedido pra CBF adiar o jogo, e nem tinha motivo pra CBF acatar esse pedido e adiar o jogo de fato, cara. O Flamengo foi eliminado no dia 29, pô. Do dia 29 até o dia 12, dá pro Flamengo voltar dos Estados Unidos, dá pros caras tirarem alguns dias aí, né, de folga, voltar a treinar e jogar contra o São Paulo. Se o jogo deles contra o Bayern de Munique, que foi da eliminação, fosse bem próximo do jogo contra o São Paulo, a gente até entendia, pô, realmente, rapaz, os caras são nos Estados Unidos, né, pô, estão em outro lugar, jogando outra competição, né, e o jogo deles pro jogo do São Paulo é um espaço ali muito curto, né, de um jogo pro outro, a gente entenderia que tivesse um adiamento, mas não é o caso, né, velho, pô, tem muito tempo aí até o jogo contra o São Paulo, entendeu? Os caras jogaram dia 29, hoje é dia 2, e o jogo ainda falta 10 dias, entendeu? Então, tipo assim, não tem motivo nenhum, né, cara, pra CBF aí acatar o pedido do Flamengo, acabou que não acatou e marcou o jogo aí para o dia 12, no sábado aí, tá? Flamengo e São Paulo, a volta do São Paulo aí no Brasileiro e a estreia do Crespo, né, a reestreia do Crespo pelo São Paulo, já que vai ser o primeiro jogo dele aí, né, cara, nessa volta ao Tricolor. Bom, vamos avançando aí e hoje foi mais um dia de treino no CT da Barra Funda. O São Paulo treinou nesta quarta-feira, de olho no confronto contra o Flamengo no próximo dia 12 no Maracanã, tá? Depois de participarem de trabalhos de campo com a fisioterapia na semana passada, Ferreirinha e Lucas Moura iniciaram a transição para o campo em atividades com a preparação física. Nesta quarta-feira, eles seguiram esse processo de recuperação no gramado. Eles começaram aí, né, tanto o Lucas quanto o Ferreirinha, esses trabalhos de transição, eles começaram ontem, tá? E hoje eles deram nessa sequência aí, né, fizeram trabalho de recuperação aí, né, no gramado, tá bom? O Luiz Gustavo, por sua vez, cumpre um protocolo de tromboembolismo pulmonar, com atividades sem impacto no campo. As atividades do Luiz Gustavo são bem específicas e bem leves, né? Algumas corridas ali no gramado, coisas bem básicas mesmo aí que ele está fazendo, porque ele não está treinando com o grupo, ele não pode ter nem contato físico, né? Treinar com os jogadores ali com bola, ter contato com os jogadores, não pode, né? Então ele está fazendo trabalhos aí específicos, né? E seguindo o protocolo aí. E aquele negócio, não sabe se ele vai voltar a jogar, é um incógnito, entende o que vai acontecer com o Luiz Gustavo, pode voltar a jogar, pode não voltar. Tem que aguardar essa situação aí dentro, tá bom? O dia do elenco do São Paulo começou com aquecimento coordenado pela preparação física. E depois, os jogadores fizeram um trabalho de troca de passes em velocidade e poste de bola em um espaço reduzido sob a supervisão da comissão técnica. Por fim, o técnico Hernan Crespo levou o time para o gramado e comandou um trabalho tático de 11 contra 11, utilizando toda a extensão do gramado, tá? Foram aí as atividades que os jogadores do São Paulo fizeram hoje, né? Comentamos sobre o Lucas, sobre o Ferreirinha e também sobre o Luiz Gustavo
Aí. A equipe do São Paulo volta ao CT da Barra Funda nesta quinta-feira para continuar os trabalhos na parte da manhã, tá? Tem treino aí em 2 períodos amanhã, tá? Os treinos em 2 períodos começaram ontem, né? Ontem, terça-feira, quarta, quinta e assim vai, né? O primeiro treino amanhã é às 9h30 da manhã, tá? E o segundo é às 3h30 da tarde. São trabalhos a partir de agora em 2 períodos, um na manhã e o outro no período da tarde. Agora trabalhos aí em 2 períodos que os jogadores estão tendo. Belezinha, meu querido? Bom, vamos avançando aqui agora e vamos falar sobre o mercado da bola, porque a gente estava comentando muito aqui nas últimas semanas sobre a situação do Biel, né, do meu xará, o Gabriel Teixeira, mais conhecido como Biel, que é o jogador do Sporting de Portugal. São Paulo estava muito interessado no jogador, fez proposta, só que tem a questão aí, né, tem 2 pontos que dificultaram o negócio. Primeiro que o Sport não só queria, mas quer vender o jogador. A prioridade deles é vender o jogador. E isso desde o início foi informado, a gente comentou aqui, né? Ó, o São Paulo fez proposta por empréstimo, outros times também fizeram proposta por empréstimo, mas o objetivo do Sport sempre foi vender eles de forma definitiva, né? Vender o Biel. Aí, sempre foi muito claro, não tem dúvida para ninguém isso. E além disso, tem a parte da concorrência, porque tem vários times no Brasil querendo a contratação do Biel. Tá? E temos aqui algumas atualizações. Informação primeiro aqui do Gabriel Sá. O São Paulo tentou a contratação do atacante Gabriel Teixeira, né, o Biel aí do Sport, por meio de um empréstimo com opção de compra. A negociação, no entanto, não foi para frente. O clube português prioriza uma venda definitiva, tá? Então o negócio não foi para frente, os caras não aceitaram a proposta, as condições que o São Paulo ofereceram para o Sport, eles não aceitaram, não toparam fazer negócio, tá? Nas condições aí do time do São Paulo, tá? E vocês vão lembrar que eu até comentei já nos últimos dias, né? A informação é que o Corinthians tinha sinalizado aí que queria negociar a compra, né? Porque o Corinthians foi um dos clubes que fez também proposta por empréstimo, só que o Sport não quer, né? Não aceitou nenhuma proposta por empréstimo. E depois o Corinthians sinalizou que pode, né? Que quer negociar aí a compra definitiva do Sport. Aí o Gerson tem informação que hoje, tá? Informação fresquinha, que foi o seguinte, ó. O Corinthians acertou os salários com o Biel e ganha prioridade e busca acordo com o Sport. O clube português descarta emprestar o atacante, já descarta, não tem chance de emprestar o jogador e pede 7 milhões de euros pela venda. Os caras querem 7 milhões de euros pelo Biel, tá? Que se você for converter por real, dá aí 45 milhões de reais, esses 7 milhões de euros que eles pediram, tá? O Biel também interessa a outros times do Brasil, como o São Paulo, mas o jogador gostou do projeto do Corinthians e prioriza o alvinegro. Ele já deu sinal verde para voltar ao Brasil após 5 meses na Europa. O cara ficou 5 meses na Europa, flopou e já vai voltar aí, tá? Então, ele priorizou o Corinthians. Então, irmão, tem um combo todinho aí pro São Paulo nem tentar mais ele, né? O valor é muito caro, tá? Esse valor não vale nunca na vida, mas não tem condição nenhuma de pagar 7 milhões de euros no Biel, nem se tivesse dinheiro, e se tivesse também não tinha que pagar, porque não vale. Tá? Não dá pra tu pagar 7 milhões de euros pelo jogador do nível do Biel, tá? Porque já rodou aqui no Fluminense, Grêmio, Bahia, Sport. Irmão, jogador de muito alto e baixo, mais baixos do que altos que ele tem, a verdade é essa, entendeu? Então, o cara vai acabar de voltar aí, né, cara? Que deve ir pro Corinthians, deve ir pra um time aí, voltar pro Brasil agora, e não deu certo em outro time que foi o Sport, né? Então, cara, assim, ele não vale esse valor. O São Paulo não tem esse valor para gastar agora, ele não vale isso e ele priorizou o Corinthians. Então espero que o São Paulo já tire o cavalinho da chuva aí e nem tente mais, porque se o cara priorizou o Corinthians, irmão, ele que negocie com o Corinthians e fique por lá mesmo. E confesso para vocês, não fico nem um pouco triste com isso aqui, porque eu já comentei com vocês podem pegar o vídeo do primeiro vídeo meu que eu fiz sobre o Biel, rapaziada. Eu acho que a gente não precisa do Biel por conta de característica mesmo, cara. O Ferreirinha daqui a pouco já vai voltar. Tu tem o Luca em ascensão, que subiu tem pouco tempo na base do São Paulo. Tu tem o Lucas Ferreira, entendeu? Que pode jogar pelas duas pontas, né? O Zubeldia já botou ele na direita e também no lado esquerdo. Então, cara, assim, é um ponta que eu não sei se faria diferença se o São Paulo contratasse ele. O GE e o Éder Trasquinho trouxe informação que o São Paulo quer 2 pontas, né? 2 pontas
E o meia, eu não sei se precisa de 2 pontas, sinceramente. Acho que a gente precisa de outros jogadores para outras posições do que 2 pontas. Mas o São Paulo quer. E teoricamente não deve ser o Biel, né? Porque ele priorizou aí o Corinthians, né, cara? Mas é aquele negócio que eu falo pra vocês, rapaziada. Só nessa última semana aí, né, eu vou repetir o que eu falei, saiu a informação que o Corinthians tá devendo o Depay, né, e que não tinha pagado. Os caras estavam rescindindo com o Igor Coronado, não sei se rescindiu ou não, mas tinha informação que estava rescindindo porque ele tinha processado o Corinthians, porque o Corinthians não tava pagando o que o cara tinha para receber. Né? O Jonathan Cafu processou os caras porque também não recebeu. Então, tipo assim, toda hora sai informação de gente processando o Corinthians e os caras no outro dia tem informação dos caras comprando, né, cara, negociando a compra de um jogador de 7 milhões de euros. Porque no Brasil, né, cara, o Corinthians que é mestre, deve pegar todo o time do Brasil, muitos compram e não pagam. O Corinthians é o principal deles. Principal, né? É o principal. Agora tá negociando a compra de um cara de 7 milhões de euros. Os caras não pagam ninguém e tá querendo comprar o Biel por 7 milhões de euros. É por isso que tem que ter o raio do fair play financeiro no Brasil, cara. Muito simples. Não dá pra não ter fair play financeiro no Brasil. É uma bagunça, velho. É uma zona. Entendeu? E eu nem tô falando isso por causa do Biel especificamente. Que o Biel vá pra lá, até eu nem, tipo assim, eu nunca nem me animei com o Biel no São Paulo. Já deixei isso bem claro no primeiro vídeo que eu falei sobre isso. Que acompanha meu canal aqui, sabe? Porque eu acho que é um jogador aí, nota 6, sabe? Que não muda o patamar de nenhum time, tá? Eu prefiro mil vezes, por exemplo, dar espaço pro Lucas do que contratar o Biel. Acho que o Lucas tem um teto para ser bem melhor que o Biel, né? E é óbvio que se o Biel vir, tira espaço para os garotos da base, né? Então acho que não faz muito sentido essa contratação aqui não, ainda mais por 7 milhões de euros. Vocês pararam para pensar, agora que eu lembrei disso, o Biel, ele tá valendo aí, né? Se o Corinthians comprar ele por esse valor, né? Ou se outro time comprar, né, por 7 milhões de euros, vai ser mais caro que o Matheus Alves. Você já pensaram nisso? E o Matheus Alves é melhor, apesar de ser posição de frente, né? Uma ponta, um atacante, um segundo atacante ali que ele pode jogar também. O outro é um meia, né? São jogadores diferentes, mas, porra, o Matheus Alves é melhor, tá? E tem um teto de evolução, né, cara? Pra ser um jogador melhor que o Biel. Né? E ele é um jogador jovem em ascensão. O Biel já passou por vários times. Né? Apesar dele ter 24 anos, já passou por vários times, né? Grêmio, Fluminense, Bahia, Sport, né? Então, o cara pode ser mais caro do que Matheus Alves, né? Você vê o quanto é inflacionada essa vida do Biel e o quanto foi ridícula a vinda do Matheus Alves. Pro CSK, por 6 milhões, né? Pra você ver como é que é bizarro. Aí, tá bom? Aí essa matéria que eu tô lendo aqui é do GE. O GE põe aqui, ó. Mesmo com dificuldades financeiras, o Corinthians está disposto a investir para reforçar o seu elenco, né? Então tá aí, cara. Dificuldade financeira, não paga ninguém e quer comprar mais jogador, né? É isso que é o futebol brasileiro aí, quando não se tem fair play financeiro, os caras não fazem o que bem entender. Aí, né? É isso. Curiosamente ou não, quando sai a informação do fair play financeiro, né? Foi 4 ou foi 5 times aí que não gostaram da ideia, que não toparam, né, participar da reunião com a CBF para discutir as ideias, né, e as punições do fair play financeiro no Brasil. O Corinthians foi um dos 4 clubes ali que não quis participar. Por que será? Não é porque eles podem fazer isso, porque eles podem, né? Porque eles fazem isso aqui, né? Não paga Depay, não paga Coronado, não paga o Jonathan Cafu, aí não adianta no mercado querendo comprar o Biel, entendeu? É por isso que eles não toparam discutir as ideias do fair play financeiro, porque se tiver fair play financeiro não pode fazer isso aqui, ó. Eu tenho punições severas, né? Se não pagar jogador e não pode pro mercado comprar, se não pagar o que tinha comprado anteriormente, tiver processo na justiça, não pode, velho. Tem punição para tudo isso no fair play. Pelo menos na Europa é assim, né? A gente imagina que o fair play financeiro no Brasil, né, deve ser aí, né, com um modelo bem parecido com o que tem aí na Europa, né, cara? Então, enfim, bem improvável ele vir, porque ele tá caro, jogador bem caro, né? O Sport quer vender o jogador, o São Paulo não comprou nenhum jogador esse ano, todos que vieram foram por empréstimo ou que estavam livres no mercado, né? O Sassuolo queria vender o Juan em definitivo, o São Paulo não conseguiu comprar, porque não dá para comprar agora, né? O Marcos Antônio foi empréstimo renovado, depois só que vai ver se vai comprar ou não. Então, São Paulo tem dívida alta, não tem condição de pagar 7 milhões de euros agora no jogador, então, pelo menos o São Paulo não pode fazer negócio e ele não faz, né? O Corinthians não pode e faz mesmo assim, entendeu? Então, essa situação aí do Biel, reviravolta aí, tendência é que não venha. Óbvio que não pode falar, meu Deus, nunca mais vai vir, agora acabou porque o mercado da bola tem umas reviravoltas que acontece do nada, né? Mas parece que deu ruim, né? Enfim. Bora aguardar aí mais notícias sobre isso, né? Ou de outro ponto, né? Já que o São Paulo quer buscar
mais jogadores nessa posição aí, tá? Segundo o André Hernan, do início desta semana, houve uma conversa muito positiva do São Paulo com o zagueiro Alan Franco. A diferença entre o clube e o jogador já é considerada mínima, tá? Então a diferença aí que o São Paulo quer pagar porque o Alan Franco quer receber, nessa diferença ela é mínima, tá? Então tem pouca coisa aí, né, cara, que faz aí as partes chegarem a um acordo. Nesse papo, o São Paulo escutou que o zagueiro quer ficar no São Paulo, tá? Então teve uma reunião aí, né, cara, nessa semana, muito positiva, né? E o São Paulo e o jogador aí estão já aí numa diferença mínima, né? Para eles chegarem aí no acordo, e ele deixou claro que quer ficar aí no São Paulo. O Globoesporte.com também trouxe uma informação nesse sentido, né? Que ele quer ficar no São Paulo, né? Que ele não tem interesse, até para corrigir aqui, ó, que eu falei. A informação que o Jé trouxe foi: o Alan Franco não tem interesse em assinar um pré-contrato com outro time e deixar o São Paulo, né? Porque ele quer continuar, né? Que ele tá feliz no São Paulo, né? Não tem motivo para ele sair, né? O cara é valorizado no São Paulo, é titular. Óbvio que a renovação dele vai ganhar mais dinheirinho, né? Aumentar o salário dele, vai ter luvas aí, então não tem por que ele querer sair aí do São Paulo agora, né? Ele tá feliz aí e a intenção dele é ficar, né? Renovar aí, só que tem ainda que chegar no acordo. O São Paulo e o Franco tem chegado no acordo para renovar. E como todo mundo sabe, ainda tem a dívida do São Paulo com os empresários do Alan Franco. Você pode ter uma dívida aí para acertar com eles. E imagino eu, né, que o São Paulo só vai fechar essa renovação com o Alan Franco quando o São Paulo fizer um acordo aí para pagar essa dívida com o empresário, né? Eu acho que vai ser só assim, né, cara, para ter essa renovação aí, mas o olho tem que ficar aberto porque a partir do dia 1º, né, hoje é dia 2, a partir de ontem ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser, então tem que ficar aí de olho. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto e saudações tricolores.